Olá, amigos, amigas do Joana Dark. Que a paz de Jesus nos envolva e nos inspire. Passaremos hoje no capítulo 90, que é, na verdade, o último capítulo de uma sequência de outros três, em que Emmanuel aborda sobre a oração, vários aspectos da oração. E hoje ele vai tocar num ponto primordial. É claro que nós sabemos que orar é ótimo, é imprescindível, é necessário. A oração restabelece, a oração fortalece, a oração inspira. Mas como Emmanuel disse na mensagem anterior, a oração é uma luz, uma lâmpada que é acendida para iluminar, a fim de que nós possamos enxergar o serviço que precisa ser feito. A oração em si, portanto, não resolve o problema muitas vezes, mas ela nos fortalece para que tenhamos condições de resolver o problema. A oração, então, é esse recurso que Deus nos oferece para que a gente adquira as forças que muitas vezes estão escassas, a fim de que a gente possa prosseguir, a fim de que a gente possa avançar. A ideia não é orar e ficar parado. A ideia não é pedir ajuda e ficar esperando a coisa acontecer. A gente pede a força, a intuição, as boas companhias espirituais e trabalha. Por isso, depois da belíssima metáfora de Emmanuel sobre a oração ser a lâmpada que ilumina a casa, demonstrando, evidenciando o serviço que precisa ser feito, Emmanuel vai escrever o capítulo Ora e Segue. Ora e segue. Essa é uma mensagem muito importante, que mais uma vez vem esclarecer a necessidade do pós-oração. O que fazer depois da oração? Emmanuel tem mensagens muito importantes nesse mesmo sentido, como, por exemplo, a mensagem no livro Fonte Viva, capítulo 82, intitulado Quem serve, prossegue. Quem serve, prossegue. E a ideia primordial do capítulo está concentrada em 2 parágrafos. Emmanuel diz assim: a criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. Então, nós percebemos que nesses 2 parágrafos, Emmanuel traça a diferença maior entre quem serve e quem é servido. Quem é servido cristaliza-se, paralisa-se, porque quem é servido não sabe agir sozinho em situação alguma. Quem é servido fica perdido nas situações. É só nós pensarmos que possivelmente a área da nossa vida em que nós somos mais incompetentes são as áreas em que nós estamos acostumados a sermos servidos. Então, uma pessoa que sempre chega na cozinha e a comida está pronta, tem dificuldades de morar sozinho. A pessoa que quando chega em casa e a casa já está arrumada, tem dificuldades de morar sozinha. E assim em todas as áreas da nossa vida. As áreas em que nós somos servidos são aquelas em que nós menos desenvolvemos as nossas habilidades, as nossas faculdades, as nossas possibilidades. O contrário da área que a gente serve. Então, a área que a gente serve
é aquela em que a gente mais se desenvolve. Tanto é assim, que na área que a gente estuda, que a gente aprofunda, a gente vira um profissional. Profissional. Uma pessoa habilitada a prestar aquele serviço com excelência, com domínio, com conhecimento de causa. Porque foi a área em que a gente mais se preparou, que a gente mais se dedicou, e quanto mais a gente se dedica nessa área, melhor a gente fica. Por isso o título dessa mensagem do Fonte Viva, capítulo 82, é Quem serve, prossegue, porque quem é servido fica estacionado. Essa mensagem nos dá conta, portanto, que a melhor forma de a gente seguir, da gente avançar, da gente prosseguir, é servindo, trabalhando, buscando. E essa é uma ideia que Emmanuel também vai trabalhar aqui nessa mensagem do Livro da Esperança. Ora e segue. Para isso, para seguir, para prosseguir, continuemos no trabalho. Ora e segue. Poderia ser reescrito assim: ora, trabalha e segue. Porque quem serve, prossegue. Quem serve, avança. É assim que nessa mensagem do Livro da Esperança, Emmanuel vai comentar Mateus, capítulo 6, versículo 10, que é, na verdade, uma fala da oração dominical: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa é uma fala importante porque é uma fala que nos conscientiza da verdade que nos cerca. Porque ninguém vai pensar que isso aqui é uma autorização para Deus fazer a vontade dele. A vontade dele vai ser feita. Só que aqui somos nós reconhecendo que a vontade do Criador precisa e deve ser feita na terra como no céu. Em todos os lugares, portanto. Porque a vontade do Criador deve reger a vida. Então essa é a oração. Entrega para Deus. Mas entregando, é preciso seguir. E Emmanuel também vai trazer o item 1 do capítulo 28, que é quando Kardec diz assim: os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Então, deixa o católico orar do jeito dele, o evangélico orar do jeito dele, o budista, o taoísta, o hinduísta. Deixa, porque o que vale mesmo é o pensamento, é o sentimento. A forma deve ajudar a acessar o coração. Portanto, se a gente quiser impor a forma espírita a alguém, se é que tem forma espírita, mas se quisermos impor essa forma a alguém, retirar todos os aparatos de forma brusca, né? Porque a pessoa está acostumada com a vela, com o terço, com a imagem. Deixa ela orar do jeito dela, porque o que importa é que essa oração toque o coração. Mas Emmanuel vai pegar todas essas ideias para construir o ora e segue. Faz a prece. Faz a prece. Pede ajuda, claro, mas segue. Isso é o mais importante. Perceba que aqui não há ideias que possam ser abandonadas.
Não é porque a gente tem que seguir que a gente vai deixar de orar. E não é porque a gente orou que a gente vai deixar de seguir. É fazer as duas coisas. Ora e segue. Ora primeiro. E Emmanuel vai comentar: nas lides do cotidiano é imperioso recordes que a existência terrestre é a grande escola em que a dor comparece por essência do aprendizado e o obstáculo por lição. A dor é a essência do aprendizado e o obstáculo é a lição. O obstáculo é a lição. Então, olha que interessante. A dor vai provocar em nós o crescimento. O crescimento. E o obstáculo é a lição que a gente tem que aprender. Porque frequentemente, vai dizer Kardec, nós somos reconduzidos às mesmas situações com as mesmas pessoas para refazermos o que não fizemos bem antes. Então, o obstáculo é a lição. É nele que está a lição. A gente olha e fala assim, por que eu estou passando por isso? O que eu tenho que aprender aqui? Só que a dor comparece por essência do aprendizado. É muito interessante porque se nós juntarmos duas analogias, uma do livro Boa Nova e outra com o livro Fonte Viva, capítulo 30, Boa Nova, capítulo 3 e Fonte Viva, capítulo 30, nós vamos entender melhor o que Emmanuel está dizendo aqui. A dor comparece por essência do aprendizado, porque a dor vai forjar o aprendizado. E se nós pegarmos o Boa Nova, capítulo 3, Jesus vai dizer para Hanã assim, sacerdote, não existe mármore mais puro e mais formoso que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Então, tem o mármore do sentimento e tem o cinzel, que é o instrumento que o escultor usa para moldar, esculpir o mármore. Bom, mas se nós temos a matéria-prima, nós temos o instrumento de trabalho, quem que é o artista? Quem? Ou quem são, né? Porque podem ter mais de um. Quem são os artistas que vão manejar o cinzel da boa vontade para esculpir no mármore do sentimento a obra-prima, que é o sentimento por excelência, nas palavras de Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, o amor. Quem são os artistas? No livro Fonte Viva, no capítulo 30, chamado Educa, lá no finalzinho da mensagem, Emmanuel vai dizer assim: interpretemos o trabalho e a dor por artistas celestes do nosso acrisolamento. O que significa isso? Significa que se eu for para o trabalho oferecendo boa vontade, com o tempo será esculpido o amor. E aí eu começo o trabalho sem amar. Eu começo o trabalho sem amar. Mas isso não é tão importante. O importante é que eu forneça o cinzel da boa vontade, de forma que, se não der para ir por amor, que seja com boa vontade. Eu ainda não aprendi a amar, mas eu vou emprestar a minha boa vontade para que o trabalho me molde, para que o trabalho tire os excessos desse mármore que é o sentimento, para formar a obra-prima. Só que o trabalho é um dos artistas. A dor é outra. Não que sejam só esses dois os artistas, e nem que o cinzel da boa vontade seja o único. Ele é o melhor. Mas você pode oferecer outros cinzéis. Né? Você pode oferecer.
mas o trabalho e a dor vão usar o cinzel que você fornecer para esculpir o seu sentimento. Queira Deus que a gente ofereça da boa vontade. Então eu passo pela dor porque ela vem como essência do aprendizado. Essência. Ela é o artista celeste que vai usar do cinzel que eu oferecer para esculpir também no mármore do sentimento. Por isso que ela é a essência do aprendizado. Porque ela é a artista que forja o aprendizado, que esculpe nesse mármore. Bom, e aí Emmanuel vai prosseguir assim. Se a existência na Terra é a grande escola, Emmanuel vai dizer, e portas adentro do educandário, a prece por flama viva será sempre fio luminoso, possibilitando-te assimilar a inspiração do Mestre, a fim de que te não faltem discernimento e fortaleza, paz e luz. Então a prece é como que uma conexão com Deus, com o Espírito Protetor, com Jesus, não importa. É uma conexão com o mais alto, para que a gente possa receber aquilo que carece em nós, aquilo que falta. Então falta paz, falta luz, falta discernimento e falta fortaleza. Veja que Emmanuel cumpriu aqui 4 tópicos importantíssimos, muito em concordância com o que Kardec vai apresentar no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é quando ele fala que a gente pode pedir na prece a intuição, as boas companhias, o fortalecimento. É mais ou menos o que Emmanuel está dizendo aqui. Discernimento, luz, fortaleza, paz. É o que a prece pode nos trazer. É o que a prece pode nos trazer. Discernir. Discernir, tomar caminhos. Qual estrada é melhor? De qual forma é melhor? Fortaleza para suportar. Paz para não desequilibrar. Se você desequilibrar, você pode destruir o que foi construído ao longo dos anos. Então, paz e luz. Luz para que a gente possa enxergar melhor, para que a gente possa vislumbrar possibilidades que não vislumbramos, para que a gente possa adentrar caminhos que nós sequer supunhamos que existiam. É isso que a prece pode fazer por nós. Aí Emmanuel vai dizer assim, não transformes, porém, a tua rogativa em constrangimento para os outros. Ao invés disso, faze dela o meio de tua própria renovação. O que Emmanuel está dizendo aqui? Às vezes a gente faz prece para o outro mudar, para o outro compreender, para o outro ceder, para o outro concordar, para o outro reavaliar. A gente faz prece para que o outro seja constrangido. Então a gente pede sim o discernimento para o outro, para que ele veja que ele está errado, que ele mude de opinião, que ele me aceite. E a gente vai constrangendo os outros com as nossas preces. É o outro que tem que mudar, ele que tem que ceder, ele que tem que enxergar, ele que tem que voltar, ele que tem que reconciliar. Só que a nossa prece, ela nos atingirá primeiro. Então, ao invés de constranger os outros, diz Emmanuel, faze da prece o meio de tua própria renovação. Então, eu paro de pedir para que o outro seja constrangido e começo a pedir para que eu seja envolvido nas inspirações mais altas. Para que eu tenha condição de compreender e acolher o outro. Para que eu tenha condição de construir no meu coração, como vai dizer Jesus para Pedro, né?
construir no meu coração uma sala de estar que eu possa receber as pessoas. Não é para que o outro seja constrangido, é para que eu cresça. Para que eu alargue a minha compreensão, a minha capacidade de sentimento, de amor. Isso é o primordial de se buscar na prece. Não por um propósito egoísta de evoluir sozinho, mas por um propósito de bom senso. Porque a gente só pode mudar a gente mesmo. Em muitas circunstâncias, solicitas a cooperação daqueles que mais amas na solução dos problemas que te apoquentam a vida e recebes indiferença ou perturbação por resposta. Não desfaleças, nem te magoes. Ore e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a compreender sem desesperar. Bonito, né? Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a compreender sem desesperar. Às vezes, nas agressivas dificuldades em que te encontras, aguardas a vinda de alguém capaz de aliviar o fardo que te pesa nos ombros, e apenas surge quem te proponha dissabores e experimentos amargos. Não te aflijas, nem te perturbes. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a sofrer sem ferir. Sofrer sem ferir. Deste longo tempo de abnegação aos familiares queridos, na convicção de recolher carinho e repouso na época do cansaço, e ouves, a cada hora, novas intimações à luta e ao sacrifício. Não te revoltes, nem desanimes. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a servir sem reclamar. Assumiste atitudes para fixar a verdade no respeito ao bem de todos, contando por isso com o entendimento daqueles que te rodeiam, e viste a desconfiança sombreando a face de muitos dos melhores companheiros que te conhecem à marcha. Não chores, nem esmoreças. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a esperar sem exigir. A esperar sem exigir. Então é interessante porque Emmanuel trouxe aqui 4 exemplos. 4 exemplos. E ali atrás ele tinha dito 4 tópicos que a gente pode pedir na oração. Ele havia dito discernimento, fortaleza, paz e luz. E aqui então ele trouxe quatro situações. A primeira é para rogar ao Senhor o auxílio na compreensão sem desespero. Faz pensar em discernimento. A segunda é rogar auxílio ao Senhor para sofrer sem ferir. Isso parece fortaleza. O terceiro é rogar ao Senhor auxílio para servir sem reclamar. Isso parece luz. Luz. Porque quem serve prossegue. Porque quem ilumina serve. Para seguir é preciso enxergar. Então isso parece iluminação. Servir sem reclamar. E por fim, é rogar ao Senhor o auxílio para esperar sem exigir. Isso é paz. Ou, se você quiser,
como muitos gostam de falar, é a ciência da paz, é a paciência. Esperar sem exigir é saber esperar. Para isso é preciso de paz, muita paz. Porque somente um espírito perturbado cria exigências na espera. Um espírito desequilibrado, ele começa a exigir que a resposta venha logo, que a situação melhore logo, que tudo aconteça rápido, porque ele não aguenta mais esperar. Alguém que está em paz espera sem exigir. E o mais interessante aqui é que em todas as situações parece ter um fio condutor. Qual é esse fio? É o fio de alguém que está resolvendo problemas e não arrumando problemas. É o fio condutor da ideia de quem quer resgatar, de quem quer espiar, de quem quer aprimorar e não cair. Não cair. O exemplo que mais deixa isso evidente é o terceiro, que ele diz assim: ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a servir sem reclamar. Servir sem reclamar. Porque é a pessoa que está espiando, aproveitando a oportunidade. Ela não está postergando a oportunidade. Ou senão a gente poderia ainda pegar o exemplo anterior, que também fica bem evidente. Emmanuel diz assim: ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a sofrer sem ferir. Todas as nossas expiações são em virtude de situações que a gente podia sofrer sem ferir, mas nós escolhemos ferir. Nós tínhamos a oportunidade de não vingar e vingamos. Tínhamos a oportunidade de não ultrapassar os limites da liberdade alheia e ultrapassamos. Em suma, tínhamos a possibilidade de apenas sofrer sem ferir, mas nós decidimos ferir. E isso cria mais dia ou menos dia a tal fatalidade em que seremos convidados a consertar, refazer, regenerar. Então, por que o Emmanuel está dizendo ora e segue? Porque ele também está dizendo assim, ora e para de arrumar problema. Só resolve problema. Não arruma mais. Nós temos problema demais para resolver. Não há razão para provocar mais débitos com a lei, né? Como se gosta muito de dizer. Então, ora e segue, ora e passa. Não se vangloria do que foi feito, mas também não se prenda ao que sofreu. Passa, segue. Em todas as provações, ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a sustentar a consciência tranquila no desempenho dos deveres que te competem. E, se pedradas e humilhações te constituem o prato descabido no momento que passa, ora e segue adiante. Lembrando que a criança pode revolver hoje o pó da terra em formas de fantasia e agitações de brinquedo. No entanto, de futuro, nos dias da madureza, há de tratá-lo com responsabilidade e suor, se quiser obter agasalho e pão que lhe garantam a vida. Isso porque Deus é a força do tempo, tanto quanto o tempo é a força de Deus. Essa frase final é muito, muito importante. Por que o Emmanuel está dizendo a todo tempo, ora e segue? De modo nenhum é para que a gente seja indiferente aos erros dos outros, às falhas dos outros, bem como sermos indiferentes àquilo que a gente sofre enquanto encarnados. Não é para criar
indiferença ou negligência. Não é para fazer pouco caso, sabe? Não é para você negligenciar a dor que te atinge ou a ação do outro. O seguir não é para menosprezar tudo o que aconteceu, como se nada tivesse te atingido, como se tivesse tudo a mil maravilhas. Não é isso. É porque seguir, prosseguir, caminhar, continuar, é prova de confiança em Deus. Por isso Emmanuel está dizendo, Deus é a força do tempo. A gente confia no Criador porque com o tempo as imperfeições vão sendo sugadas. Como vai dizer Jesus no livro Boa Nova, até que a esponja do tempo tenha sugado as imperfeições dos homens. Por que o tempo tem essa força? Porque é Deus que dá. Deus é a força do tempo. Deus é a força do tempo. O tempo transforma, porque Deus age na pessoa. Deus age. Deus opera. Deus trabalha. Deus aguarda. Deus vai moldando, como o oleiro que molda o vaso de barro. Deus vai moldando as criaturas. Então, o tempo transforma porque Deus é a força do tempo. Tanto quanto o tempo é a força de Deus. Humberto de Campos vai dizer no livro Estante da Vida, assim, no capítulo 25, ele diz assim, Deus usa o tempo e não a violência. A força de Deus não é a violência, a força de Deus é o tempo. Porque o amor sabe esperar. O amor sabe cultivar. O amor sabe enxergar mais longe. O amor olha para a pedrinha bruta e enxerga o diamante. O tempo é a força de Deus, porque Deus não violenta ninguém. Deus espera. Deus espera. Por isso que não há razões para que a gente crie intrigas num tempo. Não há. Porque o tempo passa. Deus trabalha. Deus espera. Deus cultiva e Deus aguarda. Então, aquele que me fere hoje, amanhã pode ser o benfeitor que me estende a mão. Aquele que me magoa hoje, pode ser amanhã a pessoa que me traga a maior alegria de todas. Porque ele também vai deixar de ser a pessoa que é para se transformar em alguém melhor, em alguém mais puro, por assim dizer. Deus trabalha. Deus trabalha. Trabalha na consciência, trabalha nas situações. Por isso que Alta de Souza vai dizer no soneto Mensagem Fraterna, ela diz assim, ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Deus fala pelos sentimentos e pelas situações. Por isso que é peregrino. Vai, vem, depois volta. É peregrino. Vai caminhando na obra, agindo, transformando. Deus é a força do tempo, tanto quanto o tempo é a força de Deus. Por isso, segue a vida, segue a caminhada. Aquele que me fere, que me menospreza, que me humilha, que me põe em situações difíceis, Deus também vai trabalhar nele. Deus também vai agir nele, tanto quanto em mim. E é através dessas circunstâncias que a gente vai aprendendo a confiar nele. O que é confiar em Deus nesse caso? Entrega para ele.
Não sou eu que vou vingar, não sou eu que vou retribuir o mal, a não ser que seja com o bem, né? Mas não sou eu que vou fazer o outro pagar o mal, não com as minhas ações, não com as minhas ideias. Deixa Deus resolver. Deixa Deus resolver, porque Ele sabe não só a melhor forma, mas também a melhor hora. Deus age sempre, sempre. Então Deus é a força do tempo, tanto quanto o tempo é a força de Deus. Temos a eternidade pela frente. Não há por que desesperar. Não há por que desesperar. É como Jesus diz para Simão Pedro, quando vai falando dos malfeitores do mundo, dos imperadores romanos e de todas as pessoas que cometem iniquidades, Jesus diz assim: eles viverão. Fica calmo, ele vai viver, ele vai regenerar, ele vai transformar, ele vai evoluir, ele vai crescer. Essa é a beleza do tempo. Essa é a beleza do tempo. Ora e segue. Não te preocupas com a vingança, com as injustiças. Ora e segue. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência. Que Jesus nos abençoe e nos inspire sempre